Olá meus amigos, tudo bom? Nós vamos estudar agora a lição de número 4, do nosso guia de estudos, da lição da Escola Sabatina, que estamos estudando sobre o livro de Gênesis. E o que nós vamos aprender nessa lição 4? Nós vamos estudar sobre o dilúvio e também vermos as evidências históricas para a existência do dilúvio. Eu não vou entrar agora no aspecto da geologia, até porque não é a minha área, mas mesmo não sendo a minha área, numa outra ocasião, eu posso repartir com você algum estudo sobre isso. Até tem um livro que eu vou lhe indicar, que é um livro que eu vou ler, que eu não li ainda, que é este livro aqui, ó. Se você quiser ter uma comprovação, uma evidência, na verdade, científica, geológica para a existência do dilúvio, este livro aqui do Dr. Naor Souza Júnior, ó. A Grande Extinção em Massa. Evidências e implicações da maior tragédia ambiental da história da Terra. Então o Dr. Naor é um geólogo, é professor, é pesquisador da USP, da Unesp, e com certeza ele tem muito a dizer a respeito. E para ele, as rochas têm muito a nos dizer sobre a existência de um dilúvio global universal, bem como o registro fóssil. Eu não vi até hoje uma explicação científica melhor do que o dilúvio para a existência do registro fóssil. Então este livro do Dr. Naor Neves Júnior, de Souza Júnior, ele é da editora Casa Publicadora Brasileira. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso lhe interesse essas evidências científicas e geológicas para a existência de um dilúvio. Eu vou falar para você das evidências não somente bíblicas, mas históricas, para você perceber que realmente o dilúvio ele existiu, e que é a melhor explicação bíblica mesmo, como é deduzível ali do livro do Dr. Naor e de outros cientistas criacionistas. O registro fóssil, a melhor explicação para ele é a existência realmente do dilúvio. Mas vamos estudar sobre esse assunto e vermos que lições preciosas podemos aprender para a nossa vida agora. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que Deus criou o dilúvio, enviou o dilúvio, porque a humanidade, bem como os animais, se corromperam muito após a queda. Nós não sabemos o tempo que durou entre o Jardim do Éden e a queda no Jardim do Éden, dos nossos primeiros pais, e o período do dilúvio. Mas o tempo foi suficiente para que existisse uma corrupção total de todas as criaturas da Terra. Vamos começar o nosso estudo lendo aqui o que está em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito, que é o Espírito Santo, não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vamos fazer um breve comentário aqui. Primeiro, o texto disse que os homens começaram a multiplicar-se na terra e que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Alguns intérpretes pensam aqui que os filhos de Deus são anjos que mantiveram relação sexual com mulheres, e esta união sexual entre anjos e mulheres ocasionou a existência dos chamados gigantes no verso 4, ou nefilins no hebraico. Mas essa é uma teoria absurda, por alguns motivos. Primeiro, o contexto deixa claro que Deus trata da corrupção do gênero humano e não dos humanos e dos anjos.
tá? Tanto que, quando você lê, por exemplo, ó, o verso 5 de Gênesis 6, é dito assim, ó: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o texto não diz, né, que a perversidade do homem e dos anjos aumentaram sobre a terra. Não, o propósito de Gênesis 6 não é falar da união sexual entre anjos e mulheres, tá? Você vê no capítulo 6 que a corrupção é do gênero humano. E no verso 6 é dito assim: então o Senhor se arrependeu-se de ter feito o homem sobre a face da terra. E diz o texto, né? E isso cortou-lhe o coração. Então, no contexto, a corrupção é do gênero humano, tá? E aí o que acontece? Quando você lê Gênesis 4, você vai perceber que os filhos de Deus não são os filhos de Deus de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, que são os anjos, né? Em Deuteronômio 14:1, os israelitas, seres humanos, também são chamados de filhos de Deus. Então, no contexto, quando você lê Gênesis 4 e 5, você não tem dúvidas que os filhos de Deus são os descendentes do justo Sete, né? E as filhas dos homens são descendentes do ímpio Caim. Então, como bem comentou, né, Ellen White, foi o jugo desigual, a união indevida entre filhos de Deus e ímpios que proporcionou a corrupção da humanidade. E quando fala em gigantes, veja, naquela época todas as pessoas eram gigantes, todas as pessoas eram grandes. A estatura física, a vitalidade deles era muito maior do que a nossa. Eles viviam 800, 900 anos, 500, 600. Então é óbvio, tendo uma vitalidade maior, não é? O corpo também se desenvolvia mais, bem como a mente. Só que alguns eruditos pensam que a palavra para gigantes no verso 4, né, ó, diz assim: naqueles dias havia gigantes ou nefilins na terra, né? Esta palavra, para alguns eruditos, não se refere necessariamente ao tamanho das pessoas, porque todas eram grandes naquela época, todas eram gigantes, todos eram bem maiores do que os seres humanos hoje, né? Mas alguns eruditos sugerem que a palavra nefilins se refira mais ao caráter do que à estatura dessas pessoas. Então, se é a mesma coisa que dizer que esta união entre os descendentes de Sete e as descendentes ímpias de Caim fizeram com que existissem pessoas gigantes na maldade, diríamos assim. Tá? A maldade é muito grande, que eles foram chamados de nefilins ou de gigantes, por causa da maldade deles. Tá? Então essa é uma das explicações de alguns eruditos. E interessante que o verso 6 diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Alguns pensam assim, mas por que Deus se arrepende aqui, se em Números 23:19, por exemplo, é dito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? Você tem que entender que a palavra arrependimento, né, existem palavras diferentes no hebraico e também no grego para o arrependimento. E que o arrependimento humano não é a mesma coisa que o arrependimento divino. Tá? O arrependimento humano, por exemplo, é uma mudança tanto na forma de agir quanto nos conceitos do ser humano. O arrependimento de Deus, como por exemplo no livro de Jonas, é uma mudança não nos conceitos de Deus, porque Deus continuou odiando a impiedade dos ninivitas, mas é uma mudança na forma de Deus tratar o pecador, por este ter correspondido à sua mensagem. Tá? Agora, aqui em Gênesis 6:6, é muito curioso que a tradução, a tradução King James, eu não estou com ela aqui agora, pensei que estivesse, a tradução King James expressou melhor o significado da palavra arrependimento. Tá? Ela diz assim, na King James atualizada, né, que Deus sentiu uma profunda tristeza
Então o que o texto indica? Não que Deus se arrependeu no sentido, eu não devia ter feito o ser humano, não. Ele sentiu uma profunda tristeza por ter feito o ser humano, por ele ter se corrompido e agora por ter de destruir o ser humano que ele havia criado. Então uma profunda tristeza ou pesar é o melhor significado aqui para a palavra arrependimento. Tá ok? Vamos ver agora como que foi a preparação do dilúvio, né? O que Deus fez para que a humanidade, bem como os animais, fossem preservados daquela geração extremamente perversa. Tá? Eu recomendo que você leia um capítulo do Patriarcas e Profetas, uma obra de Ellen White, onde ela comenta, né? Ela retrata, quando ela fala a respeito do dilúvio, como era o caráter e o estilo de vida da humanidade naquela época. Era algo assim terrível, né? Vamos ler aqui Gênesis 6 a partir do verso 9, tá? Do verso 9 em diante. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Veja, ele tinha uma relação com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Veja, não era pouca violência, era muita violência. Então veja, quando Deus mandou o dilúvio, ele tinha que fazer isso. E quando ele diz ali, em Gênesis 6, 3, que os dias do homem seriam 120 anos, este é o tempo aproximado de 120 anos que Deus deu de oportunidade para os antediluvianos. Tá? Foi o tempo em que Noé construiu a arca e ao mesmo tempo pregou. Por que eu digo pregou? Porque a Bíblia diz que Noé não ficou construindo a arca simplesmente em silêncio. O que diz 2 Pedro 2, verso 5? Ó? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então aqui o apóstolo Pedro nos mostra, né, que Noé, além de ser o executor da obra de Deus, que era a construção da arca, ele era o pregador da justiça. Então, enquanto ele construía a arca, ele falava àquela geração perversa e violenta de que um dilúvio iria acontecer e que eles deveriam se arrepender. Então, Deus deu um período de aproximadamente 120 anos para eles se arrependerem. E foi o tempo que Noé levou, obviamente, para pregar e construir a arca. Verso 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, tá? Faça com 135 metros de comprimento, né? Aqui a NVI já nos dá as medidas, ao invés de apresentar côvados, né? Já traduz para as nossas medidas. 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança,
e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham alimento. Verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então aqui na preparação do dilúvio, né, Deus dá para Noé as dimensões corretas da arca, né, como ela deveria ser construída, não é? E ele mostra, diz para Noé a quantidade, diríamos assim, as espécies de animais que ele levaria, né? Você vai ver aqui, por exemplo, em Gênesis 7, 2, que quando vai começar o dilúvio, Deus diz assim, ó, leve com você, no verso 2, 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também casais de aves, né? Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Deus preserva Noé e sua família e preserva os animais. E aqui Deus faz uma distinção entre animais limpos e imundos, diríamos assim, não é? Entre animais puros e impuros, por 2 motivos. O primeiro motivo óbvio: os animais impuros não iam servir de alimentação após o dilúvio. Se os animais impuros servissem de alimentação após o dilúvio, todas as espécies de animais impuros teriam sido extintas e não existiriam hoje. Tá? Então aquela lei de Levítico 11 e Deuteronômio 14 para não comermos carnes imundas não se originou com o povo de Israel ou só para o povo de Israel. Isso já existia nos dias de Noé. Prestou atenção nisso? Então se sua igreja diz que esta lei foi abolida, a sua igreja está equivocada. Isso é um princípio, né? Isso é um princípio porque Deus estabeleceu desde o período antediluviano. Tá? E além disso, foram levados mais animais limpos que imundos, porque além de os imundos não servirem para alimentação, eles também não serviriam para o sacrifício. Né? Deus ensinaria o plano de salvação, continuaria ensinando o plano da salvação por meio de sacrifícios de animais, que apontavam para o Redentor futuro, que é Cristo. E curioso é que 2 vezes aqui, ó, em Gênesis 6:22 e Gênesis 7:5, é dito que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isto aqui, queridos, é muito significativo. Por quê? Noé, nós lemos anteriormente, não é, no verso 9, era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então Noé, ele tinha fé em Deus. Só que a fé que Noé tinha em Deus era uma fé operante, não era uma fé barata. Era operante por quê? Porque esta fé operou nele o desejo de fazer tudo o que Deus tinha ordenado. O que aconteceria se Noé só cresce em Deus e não tivesse obedecido a Deus e construído a arca? Ele seria destruído juntamente com as outras pessoas. Aqui nós vemos a primeira menção entre fé e obras. Aqui nós vemos que Noé ele encontrou graça diante de Deus, diz a tradução Almeida Revista Atualizada, não porque ele era um santo, né? Tanto que depois do dilúvio ele se embebedou e ficou pelado dentro da tenda. Então ele não era um santo impecável, mas ele era o quê?
um pecador que andava com Deus e se relacionava com ele. Só que ele, como resultado desta graça que ele recebia de Deus, ele fazia tudo que Deus ordenava. Então a fé cristã não é uma fé barata, que ignora as obras. É óbvio que as obras não têm papel algum na justificação do crente. Efésios 2, 8 e 9, Romanos 5, 1, entre outros textos, são claros em dizer isso. A justificação é unicamente pela fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Só que Tiago 2,20, né, Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque as obras, elas são uma materialização da fé. Elas evidenciam que você realmente tem fé em Deus. E Noé é um exemplo disso. Se ele tivesse tido só fé em Deus e não tivesse agido de acordo com essa fé, ele não teria se salvado. Da mesma forma, você cristão, não adianta dizer que você tem fé em Deus, mas você age como se não tivesse fé, porque a verdadeira fé transforma. Até porque 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Então as obras não são um meio de justificação, não são um meio de salvação. Podemos ver na vida de Noé que as obras são o resultado de uma caminhada com Deus, né? São o resultado, são uma resposta de amor à graça que a pessoa recebeu antecipadamente. De modo que a salvação não é pelas obras, mas como diz Efésios 2,10, somos salvos para praticarmos boas obras. Tá bom? Falando do dilúvio, propriamente dito, né, nós lemos aqui em Gênesis 7, e eu não vou aqui ler todos os detalhes, né, mas o dilúvio, ele realmente, isso que é importante dizer para você, ele não foi um evento local, ele foi um evento global. Tá? Quem diz que foi um evento local, ele simplesmente ignora o texto bíblico. Tá? Por exemplo, em Gênesis 7, verso 6 é dito assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Tá? E tem um outro verso aqui, muito interessante, que diz o seguinte, versículo 19, ó. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Então a hipótese de que o dilúvio foi um evento local, ela é ridícula. O texto não admite essa possibilidade. Até porque os fósseis não existem só numa região da Mesopotâmia. Os fósseis existem em todos os lugares do mundo. Tá, ok? Então o dilúvio foi um evento realmente universal. O dilúvio também, ele foi, obviamente, um juízo de Deus sobre aquela geração ímpia. Né? Vai haver ainda um juízo final. Né? A Bíblia ensina isso. Jesus mesmo diz em Mateus 11, 20 a 24 que ainda vai haver um juízo final. Mas Deus teve de antecipar um juízo para aquela nação, assim como para os habitantes de Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade, do pecado daquelas pessoas. E uma coisa que vale a pena comentar nesta lição, para você assim ter em mente, é que existem alguns teólogos da alta crítica, né? E alguns ateus ou agnósticos usam também desse tipo de argumento falho, né? Dizendo o seguinte, que Noé, na verdade, Moisés, na verdade, ele copiou os relatos antigos sobre o dilúvio. Como que você pode refutar esta afirmação? Bom, primeiramente, todas as culturas antigas, praticamente todas as culturas antigas, tradições de povos antigos, elas têm relatos realmente sobre o dilúvio. E há relatos muito antigos.
Eu vou falar para você um pouquinho desses principais relatos e depois eu vou lhe dizer por que Moisés não copiou desses relatos. Tá? Isso é importante, você tem que ter esse conhecimento. Então eu já peço que desde agora você já curta esse vídeo. Porque ao você curtir, ao você se inscrever no canal, você vai fazer com que mais pessoas recebam este conteúdo e não creiam neste mito, não é? De que Moisés copiou simplesmente mitos antigos sobre o dilúvio. Tá? Então faça isso, se inscreva agora no canal, não é? Compartilhe, né, ao final do vídeo, porque isso vai ser importante para mais pessoas receberem esse conteúdo. Bom, existem muitas tradições de povos antigos sobre o dilúvio, mas as mais comentadas, né, nas quais os eruditos mais se concentram, são nas histórias mesopotâmias, tá? Nas histórias registradas por povos da Mesopotâmia. Por exemplo, existe uma versão babilônica do dilúvio, tá, chamada Epopeia de Gilgamesh. A epopeia é um épico, tá? E nesta epopeia de Gilgamesh, ela foi descoberta numa biblioteca, tá, de Assurbanipal, alguns falam Ashurbanipal, que era um rei da Síria. Foi descoberta aproximadamente no ano 700 a.C. E esta epopeia, né, tem como parte dela um relato do dilúvio. E contém semelhanças muito interessantes com o relato bíblico. Mas depois você vai saber por que Moisés não copiou isso da epopeia de Gilgamesh, de outros relatos, tá? Por exemplo, Gilgamesh, né? Gilgamesh seria um deus, ele procura um homem chamado Utnapishtim, que equivaleria ao Noé bíblico, né? Então ele procura Utnapishtim, né? E conta para ele que Enlil, uma das divindades mais elevadas, estava muito chateado, Enlil estava muito chateado com o barulho dos seres humanos. Então, por causa do barulho dos seres humanos, ele decidiu destruir os seres humanos, tá? E aí o que acontece? O considerado deus das águas, chamado Enki, ele revela a intenção da divindade Enlil, né, de destruir a humanidade. E ele fala, este deus das águas chamado Enki, ele fala com Utnapishtim, que seria Noé, e pede para ele construir um grande barco e enchê-lo com pares de animais, né? E olha que interessante, por 7 dias e 7 noites, Utnapishtim, que é o mortal, juntamente com sua esposa, são sacudidos dentro da embarcação e a água cobre toda a terra. O barco, depois do dilúvio, se aloja em uma alta montanha. Utnapishtim, que seria o Noé, solta uma pomba, uma andorinha e um corvo. E este corvo não retorna mais porque, obviamente, ele encontrou alimento. Depois disso, Utnapishtim, que seria Noé, sai da arca e oferece sacrifícios aos deuses, né? Como gratidão, porque eles concederam a vida eterna a ele e a sua esposa, porque eles ajudaram a salvar o futuro dos seres humanos e também os animais. Então você me escutou contando este relato e você está pensando, nossa, mas parece realmente que que Moisés copiou este relato da epopeia de Gilgamesh, né? Não seja rápido em seu raciocínio. Deixa eu contar uma outra história do dilúvio. É bom que você tenha essas informações, tá? Para você até mesmo saber como responder a críticos da fé. Tem um outro relato sobre o dilúvio, entre muitos outros, mas eu estou falando aqui
dos principais, da região da Mesopotâmia. Tem um relato acádio, datado de mais ou menos 1600 a.C., que ele conta basicamente a mesma história da epopeia de Gilgamesh, né? Ou alguns falam Gilgamesh, mas na verdade eu vejo escrito aqui Gilgamesh, que é o relato assírio, ou melhor, babilônico, não é? Do dilúvio. A única diferença é que o Noé não é chamado de Utnapishtim, tá? Neste relato ele é chamado de Atrahasis. O herói aqui é Atrahasis, tá? Existe também uma versão suméria do dilúvio, que é ainda mais antiga do que este relato acádio, tá? Chamada de Gênese de Erido, tá? Ele conta histórias da criação, das primeiras cidades, o relato de um grande dilúvio, e o herói, ao invés de ser Utnapishtim ou Atrahasis, ele recebe um outro nome, é Ziusudra. Noé seria aqui neste relato Ziusudra, tá? Então perceba, existem realmente semelhanças entre os relatos do dilúvio de certas civilizações pagãs, especialmente das civilizações da região da Suméria, mas também existem diferenças. E aí eu vou lhe dizer depois por que Moisés não copiou isso. Primeiro, as diferenças são bem significativas. Deus, ele não apenas se irritou na Bíblia com o barulho dos seres humanos, né? Diz que ele ficou profundamente ofendido e sentiu uma grande dor pela magnitude da maldade humana. Não foi simplesmente o barulho que incomodou a Deus. Outra coisa, bem diferente, o plano de Deus não foi frustrado. Por quê? O próprio Deus, que ficou triste pelo ser humano ter se corrompido, foi ele quem enviou o dilúvio. E foi ele quem fez os preparativos, e não uma outra divindade, não é? Para que a raça humana fosse preservada com os animais. Tá? E além disso, outra diferença, o relato do dilúvio diz que Noé, ao ser da arca, né, ele continuou recebendo graça de Deus, mas não diz que ele recebeu a imortalidade. Então essas são algumas diferenças. Agora, como provamos que o relato bíblico é o relato correto e oficial do dilúvio e que o mesmo não foi adaptado por Moisés e extraído das culturas pagãs? Veja, alguns estudiosos dizem que esses relatos culturais são mais antigos que o relato do Gênesis, porém não tem como provar isso. Na verdade, a maioria dos estudiosos crê que esses relatos são mais tardios. Tá? Outro detalhe que devemos considerar, né, é que o fato de existirem mais de várias versões do dilúvio não indica que Moisés copiou. Simplesmente as várias versões, com suas semelhanças e diferenças, indicam que existe ou que existiu um relato original. Como é possível existir relatos semelhantes e também com certas diferenças, se não há um relato original? Então tem que ter existido um relato original, para que todas as culturas pudessem ter as suas versões do dilúvio. Obviamente, essas versões foram adaptadas de acordo com as crenças politeístas destas nações, não é? Mas a existência de vários relatos do dilúvio, longe de indicar que o dilúvio é um mito,
elas são uma prova de que há um relato original. E aí eu queria fazer um convite para você, a você crer no relato original e oficial do dilúvio ensinado por Jesus. Se você confia em Jesus, que ele foi um homem que dividiu a história, né? Se você crê que ele não foi um lunático em relação ao que ele disse sobre ele mesmo e sobre o que ele disse a respeito da vida, você vai aceitar a versão de Jesus sobre o dilúvio. E em Mateus 24, 37, falando da sua segunda vinda, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé. Ele não chamou Noé de Utnapishtim, não chamou Noé de Atrahasis, não chamou de nenhum outro nome, chamou de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Para falar da sua segunda vinda, que seria um evento repentino e que infelizmente pegaria muitos ímpios de surpresa, ele usa como exemplo o dilúvio. Assim como no dilúvio muitos ímpios foram pegos de surpresa, na volta de Cristo muitos serão pegos de surpresa. Para Jesus, o relato oficial do dilúvio é o relato do Gênesis, escrito por Moisés. Tanto que em João 5, 46 e 47, Jesus diz que Moisés escreveu a respeito de Jesus e que quem não crê nos escritos de Moisés não crê também em Jesus. Então é muito mais lógico aceitarmos, não é, o relato, a versão original do dilúvio, conforme ensinada por Cristo. Porque Cristo é um personagem histórico digno de toda confiança. E Cristo demonstrou uma inteligência emocional muito sofisticada para ter sido inventada por um ser humano, como disse certa vez o doutor Augusto Cury. E se Jesus disse que esta é a versão oficial do dilúvio, a versão do Gênesis, e se Jesus disse que era Deus, e se ele esteve presente na criação e também no dilúvio, é óbvio que ele sabe melhor do que ninguém qual é a versão original, o relato oficial do dilúvio. Ok? Então eu peço que você analise isso. Peço que você leia também 2 Pedro 3, 9 a 13. Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também diz algo importante. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias pessoas duvidariam que Jesus voltaria e que desceria fogo do céu para consumir os ímpios. Assim como os antediluvianos duvidaram que cairia água do céu, porque até aquele momento não chovia. De acordo com o livro de Gênesis, uma neblina subia da terra e regava a terra. Isto já era suficiente para o planeta, para as condições do planeta naquela época. E olha o que Pedro diz, e isso serve para você, caso você seja um ateu, um agnóstico, ou um cristão que está afastado e que seja com dúvidas, Será que Jesus vai voltar e realmente vai cair fogo do céu? Pedro responde esse argumento. 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 3. E com isso finalizamos o nosso estudo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão:
o que houve com a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus, não é? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, Pedro profetizou que haveriam zombadores que diriam o seguinte: Jesus não voltou até agora. Isso é dito há tantos anos, tantos séculos, há tantos milênios. Ele não voltou até agora. E desde que muitas gerações se passaram, as coisas continuam como desde o princípio. Aí ele argumenta, verso 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, ou seja, pela mesma palavra poderosa que destruiu o mundo por meio do dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui é só uma comparação, não é uma afirmação, né? Como é uma conjunção comparativa e não afirmativa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, de surpresa, como veio o dilúvio. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então Pedro argumenta o seguinte: se você acha que é impossível cair fogo do céu quando Cristo voltar, pense que não foi impossível cair água do céu e jorrar muita água dos lençóis de debaixo da terra, quando as pessoas também acreditavam nesta impossibilidade. Deus não age contra as leis que ele mesmo estabeleceu, mas ele tem mais leis que nós não conhecemos. E ao ele criar leis no nosso mundo, isso não significa que ele não possa intervir em nosso mundo. Então, da mesma forma que ele mandou água quando as pessoas não acreditavam na possibilidade de cair água dos céus, ele vai mandar fogo sim quando Jesus voltar, mesmo as pessoas não acreditando na possibilidade de cair fogo no céu. Eu creio que esse argumento de Pedro é muito importante e convincente, até porque está em harmonia com a afirmação de Jesus a respeito do dilúvio, está em harmonia com o que Cristo disse acerca da sua vinda e da destruição dos homens ímpios. Basta você ler Mateus 25, 31 a 46 e também 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 10. Eu agradeço a você por ter me acompanhado nesse estudo sobre o dilúvio. Nós fizemos aqui uma abordagem um pouco diferente do que está na lição, porque eu queria dar informações adicionais para você. A nossa próxima lição será sobre a Torre de Babel, o momento em que Deus confundiu a língua humana. Até aquele momento havia apenas um idioma na Terra e Deus teve de confundir a linguagem humana, porque os homens, ao se comunicarem por meio de um idioma, eles estavam promovendo os planos ímpios, maldosos, gananciosos que eles tinham em mente. Eles estavam promovendo a revolta contra Deus. Então estudar sobre este assunto, que tem como base Gênesis 11, vai ser muito importante também, e vamos extrair lições preciosas para a nossa vida espiritual. Tá bom? Que Papai do Céu guarde a você. Obrigado por acompanhar o estudo da lição. E lembre-se, compartilhe com as pessoas, curta o vídeo, inscreva-se no canal para que o Google entenda a relevância do conteúdo
e mande para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a evangelizar, a instruir mais pessoas dentro das Escrituras. E Deus vai recompensar você por isso. Que Deus te guarde e até um próximo estudo.